Bom, confiabilidade condicional, né? Então, pessoal, confiabilidade condicional é a probabilidade de um componente, né, que ele vai estar operando a um tempo adicional, dado que o mesmo já operou um pouco antes. O que vem a ser isso aí? Tem algumas situações. Você vai ser um teste. Muitas vezes o início de operação de um equipamento ele pode ocasionar falhas, né? Nós falamos lá no começo, devido ao problema de montagem, problema no meio do material. Então a taxa de falha nessa parte inicial ela é maior. Então, muitas vezes ela é alta nessa parte inicial. Então, você fazendo esse teste inicial, esse burn-in aí que vai ser, então você acaba aumentando a vida útil depois da confiabilidade. Porque quando você não contabiliza isso, isso aí ele vai acumular, né, em cima da sua confiabilidade. Então, isso aí é confiabilidade condicional, né? Se tiver essa condição, pode melhorar a sua confiabilidade. Então, ela vai ser o quê? A razão entre a confiabilidade ali com esse tempo de burn-in e mais o trabalhado, né? Sobre ali esse tempo aí inicial. Então, a expressão, né, obtida ali, porque o tempo tem que ser o inicial mais o tempo ali total, né, que vai estar dentro ali o inicial. Então, dessa forma, em cima da probabilidade, né, que você tem do tempo total sobre o tempo do teste, você, em termos ali de confiabilidade, a gente tem aqui a nossa, né, trabalhando ali, equação, que é a confiabilidade do tempo inicial mais total sobre esse tempo inicial. Então, a gente tem a taxa de falha, né, para chegar na nossa confiabilidade. Então, aqui a gente tem de 0 ao t inicial, que é o que vai entrar na parte de baixo da equação, e aqui de 0 até o t inicial mais o t, que é ali na parte de cima da nossa equação. Então, resolvendo ali, o que eu vou ter é a minha integral do tempo inicial, né, com o tempo lá inicial mais o outro, né? Então, em termos práticos, né, o conceito de confiabilidade condicional é bastante útil quando T0 corresponde a um período de burn-in ou garantia, né? Então, se você vai estar sabendo a confiabilidade, após estar passando essa garantia não toda ali do seu produto, ou esse aí que seria uma parte aí de como fosse o amaciamento, né? Então, olha aqui ficar um pouco mais claro, a gente tem a nossa taxa de falha, né, de um determinado componente eletrônico usado no tubo de raio-x de um anodo móvel. Então, o que ele quer? Determine o tempo de operação para confiabilidade de 90%. Então, quanto tempo esse aqui vai operar em 90%? E depois ele quer o que? Agora o fabricante vai realizar, né, um burn-in de 6 meses antes de enviá-lo ao consumidor. Então, 6 meses equivale a 0,5 ano, né? Então, eu quero saber qual vai ser o tempo operacional ali, né, para esse nível de confiabilidade de 90%. Então, vamos lá. Primeiro, né, bem simples, nossa taxa de falha, a gente normalmente está usando aqui, ó, de 0 a t, né, é sem usar a confiabilidade condicional, trabalhando ali a nossa equação, chega nessa, aplicando 90%, a gente chega aqui, ele vai funcionar 11 anos para ter essa 90% de confiabilidade. Bom, agora vamos lá, né, tá aplicando ali a nossa confiabilidade condicional. Suponha agora que o fabricante realizou, né, 6 meses ali de burn-in ali, de teste ali, para esses componentes antes de enviar, né, que é o 0,5 ano. Então, a gente tem o que aqui, ó? A confiabilidade do tempo ali total que vai ter e aqui embaixo, né, somente o tempo inicial. Então, observa aqui, ó, inicialmente eu tenho aqui, ó, o t, o tempo de 90 que a gente quer descobrir, mais o meio, né? E aqui no denominador é somente esse meio ano. Beleza? Então,
entrando com 90%, a gente vai ver que o tempo dele é o quê? 16 anos. Então, de 11, né, que foi o anterior, para 16, está dando 5 anos. Tira esses 6 meses ali que funcionou, foi um aumento mais de 4 anos na vida de operação, né, deste componente. Isso porque é um componente que, como ele passou por essa parte inicial, a confiabilidade dele aumentou, né? Vários, né? Alguns que você tem ali nesse período vão ocasionar falha. Então, se ele já passou por isso, você elimina isso na sua análise de confiabilidade, beleza? Então, você vê que houve um ganho, né? Nessa situação. Olha aqui um outro exemplo, né? Considere que um certo tipo de bomba possui uma taxa de falha, 0,5T, onde T é o tempo ali médio em anos, né? E agora que é o que? Mesma coisa, determine o tempo de operação para 90%. E depois, se ele teve ali um boninho de um mês, que é 0,08 anos, quanto tempo de operação ele vai ter para os mesmos 90% de confiabilidade? Então, né, entrando aqui com a nossa, né, confiabilidade normal, de 0 até o T, a gente vai ter 237 dias, né, para 90% de confiabilidade. Então, vamos estar ali determinando. Aí agora, fazendo, né, o nosso burn-in ali de um mês. Então, da mesma forma, observa aqui, ó, eu tenho o tempo meu que eu vou determinar de 90, mais esse tempo ali inicial, né? Embaixo aqui só o tempo que é gasto inicialmente, da nossa equação da confiabilidade para a confiabilidade condicional. Então, para 90%, a gente vê aqui, ó, que o tempo aqui, ó, é o que? 209 dias, né? Diferente do anterior, que era o que? 237 dias. Então, nesse caso agora, diminuiu o tempo. O porquê que isso diminuiu? Né? O tempo diminuiu porque ele já operou um mês. Né? E nesse caso, nesse segundo caso, a taxa de falha dele é crescente. Esse equipamento, essa parte inicial, não se faz necessário ter esse teste, ele não tem essa confiabilidade, né, dele é grande inicialmente, diferente do outro que era menor. Então, nesse caso, né, o comportamento esperado é isso mesmo, porque ele está acumulando, né, a probabilidade ali de falhar do equipamento. Então, nesse aqui diminui o tempo diferente do anterior, que isso aí vai favorecer, né, o tempo ali, a confiabilidade quando você enviar para o cliente.